Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Eu quero agradecer a Deus esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos aqui mais uma vez. Agradecer a você que participa conosco a cada domingo, nos dando a sua audiência, porque você também busca o conhecimento de Deus. Júlia, paz querida, Deus te abençoe, a você e a Márcio também aí em Portugal. E você que está em outros estados desse país também, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Então, feche seus olhos aonde você estiver e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nossa mais sincera e profunda gratidão, Senhor. Gratidão porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de estarmos na sua casa para aprendermos a sua palavra. É uma oportunidade, meu Deus, tão feliz, uma oportunidade que muitos gostariam de ter, mas que estão numa titânica luta contra o mal em países onde não há liberdade, Senhor, para louvar o Teu nome, se reunir para cantar louvores, para aprender da Tua palavra. Mas graças a Ti vivemos aqui nesse país que nós temos esta liberdade. E nós Te agradecemos por isso. Mas oramos por aqueles também que desejam e anseiam no seu coração ter esta liberdade. Que o Senhor os visite aonde quer que estejam, aonde quer que se reúnam e se encontrem, que o Teu Espírito esteja com eles, meu Deus. Oramos por todos os irmãos da Candelária, aqueles que estão em trânsito, se dirigindo à Tua casa, que sejam trazidos em segurança até este lugar, porque é aqui, meu Deus, aonde nós nos encontramos, para enaltecer, engrandecer e louvar o Teu nome e aprender de Ti. Por isso, eu entrego em Tuas mãos a aula de hoje, me entrego totalmente ao Senhor, para que o Senhor faça uso daquilo e dos talentos que o Senhor tem nos dado, para falar à Tua igreja, falar à Tua casa, que o Senhor fale a cada coração, a cada vida, que esta palavra encontre, meu Deus, a aceitação e traga crescimento na fé. Nós te oramos com gratidão em nosso coração. Amém, amém e graças a Deus. Nós hoje estamos na segunda aula desta série chamada Canaã, a Terra Prometida. Na semana passada nós conversávamos sobre esta terra e esta promessa que Deus fez num tempo muito distante ao grande Abraão. Esta terra que hoje nós estamos intitulando a nossa série de estudos, não é? Que é Canaã, ela não é uma terra que surgiu agora nos tempos de Josué. Ela é uma promessa de Deus, e nós já vimos isso, quando Deus chama Abraão da sua terra, para ir para uma terra distante, que ele lhe diria, ele mostraria aonde seria. E essa terra, nós lemos e aprendemos que é Canaã. Abraão, então vai, e quando chega lá, nesta localidade ou nesta terra, Deus fala novamente com ele, e renova a promessa de que faria dele uma grande nação, não é? E que a sua descendência seria como a areia do mar, que não se poderia contar, e que Deus velaria pela sua palavra, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então Abraão, chegando lá, nesta terra, Abraão tem suas queixas, suas dúvidas, porque Abraão é um homem de idade avançada, ele tem preocupações no seu espírito, na sua mente, porque Deus fez a promessa, mas Abraão não consegue materializar absolutamente nada
como início dessa promessa. O que é que Abraão tem? Fé, que é exatamente o que move o mundo, que é a fé, não é? Mas Abraão recebe uma outra promessa de Deus, de que ele vai ter um filho, e ele tem um filho, e esse filho é o Isaque, não é? Isaque cresce, se desenvolve, casa, e assim como com Abraão, Deus também é com o seu filho Isaque, e ele renova a promessa para Isaque, não é? E nessa renovação de promessa, Isaque também casa e tem filhos, Jacó e Esaú. Vamos nos deter apenas em Jacó, que depois de crescido e grande, tem um grande encontro com Deus, onde o seu nome, Elias, é mudado, né? E nós já vimos a importância da mudança do nome, né? Deus, quando intervém na história de alguém e faz uma mudança do nome, é porque Deus quer dar um futuro diferente do presente e do passado que essa pessoa teve. Era assim que funcionava. E vimos alguns nomes. E Jacó, então, e a história vem evoluindo, crescendo. Os patriarcas e os pais, eles desaparecem da história porque o seu tempo de vida acabou, mas aqueles que são descendência daquele homem que Deus teve um encontro com ele lá no início, chamado Abraão, eles continuam herdando essa promessa. E agora José é levado a viver uma situação completamente diferente, inusitada na sua vida, que é a traição de toda a sua família, de todos os seus irmãos, homens. E eles vendem José, e José vai para o Egito. E chegando lá no Egito, Deus prepara José na casa de um homem importante, não é? Lá no Egito, chamado Potifar. E José tem um dos seus maiores desafios, digo maiores para o momento que ele vivia. José era um jovem e ele tem um desafio enorme, mas José ele não abre mão dos princípios que ele aprendeu, e ele prefere honrar o seu Deus do que pecar. E diz a Bíblia que ele foge dessa grande tentação, e todos vocês conhecem a história dele. E Deus honra José, elevando ele a uma posição mais alta que existia em toda a terra do Egito. Ele foi o segundo faraó em autoridade. Depois do faraó, ninguém mais tinha tanta autoridade quanto José. E Deus honrou ele. José, então, no seu coração existe ainda uma tristeza, um vazio, que é o reencontro com a sua família, com o seu pai, com os seus irmãos. Mas Deus proporciona isso a ele. Irmão Isaías, por que é que você está contando toda essa história? Eu estou contando toda essa história para mostrar a você que na linha do tempo, a Bíblia, ela apresenta um cenário que está ligado. Essa promessa que foi feita há centenas de anos atrás, ela permanece evidente, porque até se cumprir, e vai se cumprir, Deus vai caminhando com esses personagens nessa história, até levá-lo à concretização e à realização dessa promessa. E aí Deus proporciona a José a oportunidade de trazer seu pai, seus irmãos vêm, e ali começa uma nova vida no Egito. Mas a felicidade não durou para sempre. Em pouco menos de 2 décadas morre o pai de José, Jacó. E ele, depois de morto, permanece o seu corpo ali no Egito. José então guarda para que ele seja enterrado na terra da promessa. O que é que acontece? José continua ali, mas José também não é eterno, e José vem a falecer. E depois que José morre, diz a história, diz a palavra de Deus, que levanta-se um faraó, e a expressão é bem essa: levantou-se um faraó
que não conhecia José nem a história da sua família. E pelo fato de não conhecer, ele começa a se aconselhar com outros conselheiros. Esses conselheiros observam então, Rejane, que a família de José, que há 70 anos está ali naquela terra, eles prosperam velozmente, eles crescem abundantemente, crescem a ponto de causar preocupação com os herdeiros do trono de Faraó. E então, Faraó toma uma atitude, muda o tratamento que tem com esses povos que moram ali, e passa agora a escravizá-los com trabalho duro e pesado, pensando eles que essa estratégia, ou esta forma de tratar aquelas pessoas, aqueles homens, naquela época eles não tinham como conter o aumento da natalidade, né? O avanço e o nascimento das crianças, a não ser aquela atitude drástica que ele tomou, mandando matar, ou então pensou alguém lá, vamos cansar e dar muito trabalho aos homens hebreus, e aí eles não terão tempo e nem forças para produzir. Mas lê do engano, porque as mulheres, não é, hebreias, elas conheciam lá, talvez, quem sabe, alimentos, não é? E Deus estava com esse povo, e a promessa era de prosperidade numérica também, e então não tinha jeito, ele passou a escravizar. Depois de 170 anos, nasce o libertador do povo de Israel, um menino chamado Moisés. E a partir dali começa uma outra história, uma história que nem mesmo o povo hebreu conhecia, nem mesmo o povo hebreu sabia o que estava escrito nos anais da história de Deus. Deus estava ali fazendo nascer alguém que ia até o fim, ou pelo menos perto do fim, de cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão há centenas de anos atrás. E Moisés cresce. Aos 40 anos, Moisés tem conhecimento e informação, e ele passa então a compreender que ele mesmo não pertence ao Egito, ele pertence aos hebreus, e ele foge. E ele foge porque ele precisa encontrar a sua identidade, a sua verdade. E ele foge para onde? Para o deserto. E ele passa mais 40 anos ali naquele deserto sendo tratado e ensinado por Deus. Mas ele volta. Ele volta por quê? Porque ele nasceu para esse propósito. E quando você nasce para um propósito, você pode ir para o deserto, você pode ir para Dubai, você pode ir para onde você for, mas o seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para você, Ele vai te trazer ao lugar de origem, para que esse propósito seja realizado. E foi assim com Moisés. Moisés tem um encontro que muda a sua vida, é um encontro com Deus. Ele já tinha tido um encontro consigo mesmo, e tinha 1001 questões. Moisés tinha dúvidas que nenhum filósofo do mundo poderia tirar, poderia esclarecer. Mas ele tem um encontro com aquele que o criou, e que conhece suas entranhas, conhece seus pensamentos. E Moisés, com este encontro com Deus lá no monte, na sarça, Deus fala com Moisés, e aquela voz, e aquele poder, e tudo aquilo que ele viu mudou completamente as estruturas emocionais, psicológicas, filosóficas de Moisés. E Moisés agora sabe que tem uma missão. Ele reconhece o valor daquilo que Deus entregou para ele, e ele nasceu para isso. E ele volta para o Egito.
E quando chega lá, Deus com muito poder usa Moisés e liberta o povo. Porque Deus diz a Moisés: eu fiz uma promessa, eu tenho um pacto com este povo, e o meu pacto é uma promessa, e a promessa é entregar para eles o que eu prometi, uma terra a Abraão, e essa terra se chama Canaã. Mas ela está completamente tomada, mas é para lá que você vai levar esse povo, e eles vão assumir essa terra, vão conquistá-la, independente dos adversários ou daqueles que estão residindo e morando lá. Esta terra é dos hebreus. Então, quando Deus promete, pode ser invadida pelos heteus, jebuseus, cananeus, não interessa. Se Deus garantiu para você, ela vai chegar. Essa terra vai ser sua. Se Deus te prometeu um lugar, uma terra ou algo, não te preocupa, isso vai acontecer. No tempo dele vai acontecer. Então, agora Moisés retira o povo do Egito e vai para o deserto. E Moisés, a libertação desse povo, ou a felicidade desse povo, estava contida na libertação? Não, não estava. Porque esse povo ainda passou 40 anos peregrinando pelo deserto, peregrinando e sofrendo. Deus os castigou? Sim. E eles mereciam? Sim. E porque eles mereciam, se sofreram 400 anos lá no Egito? Porque quando Deus promete algo, ele te dá também uma condição. E essa condição é preciso que você cumpra, que é a sua parte. Não pense que você, em berço esplêndido, Deus vai te fazer conquistar. Você só conquista quando você também paga o preço, que é o seu sacrifício. Eu vou repetir uma frase que eu digo sempre aqui na escola: não existe nada nessa vida que não tem um preço. Tudo tem um preço e não se adquire nada sem esforço. E semelhantemente são as coisas espirituais. Você tem que pagar o preço, não é? Alguém pagou o preço para que a sua salvação não lhe custasse um centavo, mas desenvolvê-la e mantê-la, você tem que pagar o preço. Então, Moisés leva esse povo 40 anos no deserto. Agora, onde nós paramos semana passada foi quando Moisés é levado por Deus ao monte, e ele diz: olha a terra que esse povo vai herdar. Mas ele não vai entrar. E Deus diz a Moisés: você será recolhido ao mundo dos mortos, aonde está os seus pais. E então, naquele momento, Moisés pede a Deus que ele eleja alguém, não é? Para dar continuidade a atravessar o Jordão. Porque foi exatamente ali, nas planícies próximas ao Jordão, perto de Canaã, que Deus fala a Moisés, dizendo a ele: escolha a Josué. A partir dali, Josué desce, abençoa Josué diante de toda a congregação, impõe suas mãos sobre ele, transfere autoridade, transfere poder, conhecimento, inteligência, transfere tudo que Deus tinha dado a ele, transfere para Josué. E Josué, então, a partir dali agora, recebe a incumbência de atravessar o Jordão e ir a pé. Muito bem. Josué é oficialmente escolhido como sucessor de Moisés, quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã. Agora, eu faço uma pergunta a vocês. Josué assume o comando
desta grande nação. E qual que é o grande projeto desta nação naquele momento da vida deles? Josué assume aquilo que Moisés não vai poder cumprir. E então, Josué tem a responsabilidade de cumprir um plano, de fazer finalizar um plano que foi dado a Moisés. E agora, ele assumiu, tem toda a capacidade, toda a competência, toda a força, coragem para fazê-lo. E eu pergunto a vocês, qual que é o grande projeto de toda esta nação de Israel naquele momento? Quem poderia dizer? Qual é o projeto deste povo? Qual é o que move esse povo a estar ali? Conquistar a terra de Canaã. Esse é o grande projeto. Conquistar a terra de Canaã. Este é o grande projeto, que foi prometido aos pais pelo Deus que está ali agora, naquele momento, falando com Moisés, falando com Josué. Agora, qualquer projeto, para ser grande ou pequeno, para ele ser bem sucedido, está aqui comigo o nome dos projetos. Qualquer projeto, para ser bem sucedido, existem alguns requisitos que são necessários para que você alcance o sucesso, tá? Para que você alcance o sucesso desse projeto. Primeiro, eu anotei 3 coisas aqui que são fundamentais para que o projeto, ou qualquer projeto, grande ou pequeno, você possa chegar ao final dele com sucesso. Primeiro, que haja uma visão clara do que se pretende. Se nós temos um projeto, esse projeto, se ele está somente na cabeça, deve ser colocado no papel. Para quê? Para que você tenha clareza naquilo que você pretende. E eu vou explicar a vocês porque é que eu estou falando tecnicamente sobre projetos. Porque Deus é um Deus de projetos e de planos. Planos perfeitos e bem elaborados. Então, para que haja sucesso, você tem que ter uma visão clara do que se pretende. Não é? Quem tem qualquer negócio aqui, pequeno ou grande, sabe que teve que olhar para o plano, para o desejo, teve que colocar num papel, escrever, para que aquilo não fugisse da sua memória, as boas ideias daquele projeto. Mas você tem que ter clareza nesse projeto que você pretende realizar. Eu desejo aquilo e eu vou tomar nota de tudo que eu pretendo para realizar aquele projeto. Segundo, é preciso um nível de autocomprometimento com aquilo que você estabeleceu. Se você não tiver, ou quem está com você nessa sociedade, e nós estamos falando de um homem que tem por trás dele mais de 2 milhões de pessoas, representadas por 12 tribos. Todas essas tribos, elas sonham com a mesma coisa, elas têm o mesmo desejo, todos eles. Não passa outra coisa no coração e na mente daquele povo. Eles dormem sonhando com essa terra, a terra prometida. Eles acordam sonhando em chegar em Canaã. Então, tem que haver um nível de compromisso, de comprometimento muito alto com aquilo que esse projeto que foi estabelecido. Em terceiro lugar, é unidade daqueles que vão trabalhar. Ou seja,
Se pretende-se realizar algo, se todos têm comprometimento em chegar e realizar aquilo que se desenhou, se planejou e se sonhou, agora nós temos que ter unidade para chegar lá. Por quê? Porque no caminho os percalços irão acontecer, os desafios e obstáculos vão se levantar, mas se eu e o meu sócio, eu e a minha equipe, nós temos unidade de espírito naquilo que queremos conseguir, quando eu fracassar, o outro vai me levantar. Ele não vai simplesmente dizer cada um cuide do seu, não, porque somos uma unidade que queremos buscar aquele plano, aquele projeto, realizar aquele projeto. Então, felizmente ou abençoadamente, para o povo de Deus, o Senhor, Ele nos dá uma visão clara e ordens também claras, e na sua maioria muito específicas dos projetos que Ele criou para o seu povo. Ele simplesmente não entrega o plano, ou não simplesmente não entrega o propósito, o projeto, não. Deus, além disso, Ele dá todo o norte, a metodologia para fazer e chegar lá. Ele explica tudo direitinho, deixa tudo pronto, e tem sido assim desde o princípio. Se nós, Fabi, olharmos a história, nós vamos ver que esses grandes projetos de Deus com o seu povo aconteceram exatamente assim, Gregório. Deus chama o responsável, aquele que Ele elegeu, que vai conduzir todo esse projeto, e diz exatamente a ele o que quer e como deve ser feito. Ele simplesmente não diz assim, vai, faça como você achar que deva fazer, não. Deus te dá as coordenadas. Deus disse a Adão, primeiro projetão de Deus, Deus disse a Adão, cuidas do jardim e não comas da árvore. Simples. Orientações simples, diretas e claras. Cuide do jardim e não coma daquela árvore. Está resolvido. Ou seja, eram regras simples para que o projeto desse certo. Mas na frente Deus chama Noé. Noé constrói uma arca. Mas ele não disse simplesmente constrói uma arca. Noé não era nenhum construtor, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro naval. Não é isso? Mas Deus chama Noé e diz o que a ele? Entrega detalhes. Rosângela? Entrega detalhes. Até o tipo de madeira Deus entrega para ele. Os formatos, os tamanhos, como ele deveria fazer. E então Noé constrói exatamente aquilo que Deus detalhou. Chama os seus filhos e em equipe vamos construir. Deus diz a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor, te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Foi direto e simples. Saia, confie em mim, eu vou te mostrar a terra. E quando chegou, nós lemos, Deus disse, é essa aqui, essa é a terra. É aqui que você vai, é aqui que a sua descendência vai viver. E foi assim com Abraão. Com Moisés, Deus chama Moisés, apresenta a Moisés o projeto de libertação e diz, vá. Mas Senhor, vá, porque eu estou com você. Você sabe que as pragas foram dadas de forma meticulosamente explicada, até como ele deveria fazer. Leva Arão, faz assim, assim e assim. Então tudo foi dado por Deus. Agora,
depois de 40 anos no deserto, está na hora finalmente do povo entrar em Canaã. E também existem instruções claras, determinações muito bem esclarecidas e apresentadas para que o povo entre em Canaã. Deus simplesmente não diz, vá, boa noite, faça. Deus vai dar as instruções, amém? E nós vamos estudar a entrada desse povo na terra agora, até a chegada dos reis. Nós vamos estudar nessa série até a chegada dos reis. Vamos estudar essencialmente o livro de Josué, o livro de Ruth, o livro de Juízes e o iniciozinho do livro de 1 Samuel, até chegarmos propriamente à época dos reis, tá bom? Muito bem. Agora, Canaã, naquela época que Josué assumiu o povo para atravessar, era uma terra ocupada por uma mistura de povos, e nós já lemos isso no início, vocês lembram, não é? Amorreus, Heveus, Jebuseus, Gigazeus, Cananeus e assim vai. Esses povos tinham alguma afinidade entre si, mas eles viviam constantemente em guerra, viviam brigando, não é? A estrutura de Canaã era de cidade-estado, ou seja, cada cidade maiorzinha, ela tinha o seu próprio rei, que dominava as circunvizinhanças e as aldeias vizinhas, e viviam de agricultura, e todos pagavam ao rei. Ou seja, existia uma parte da sociedade que vivia muito bem no palácio, e a outra parte que vivia muito mal, cuidando da agricultura para manter a riqueza desses castelos. Ok? Muito bem. Agora, Canaã era dominada também por uma das potências da época, que existiam duas. Na época era o Egito e a Mesopotâmia. Como você e eu sabem que naquela época o Egito estava completamente combalido, falido, praticamente acabado, porque depois que passou as 10 pragas, Alexandre, o Egito ficou, a última praga deixou o Egito zerado, porque morreram todos os primogênitos, todos os filhos do Egito, primogênitos morreram. Então, até um país que perdeu a pecuária, a agricultura, perdeu tudo, para ele se levantar, foram muitas décadas. Então a Mesopotâmia controlava e dominava aquilo ali, talvez fosse a maior força de fato naquela época. Bom, mas tendo entendido de Abraão até agora Josué, tendo entendido como essa terra que eles vão invadir, que eles vão conquistar, funciona, está na hora agora da gente atravessar o Rio Jordão. Josué capítulo 1, o versículo é o 1 até o 9. Percebam aí, olhando aí para o livro de vocês, a Bíblia que vocês estão aí, olhando para ela, percebam o seguinte, que o livro de Josué é uma continuação imediata, não é? É uma continuação imediata do livro anterior, que é Deuteronômio. Deuteronômio termina e Josué começa. Assim, não seria, né, logo depois, no dia seguinte, mas bem pertinho, dias depois, porque foi logo após a morte de Moisés. Deus também não podia deixar Israel viver além do tempo do pranto e do luto pela morte de Moisés, porque uma nação precisava andar, a nação precisava andar, e Josué precisava de força e incentivo para andar, não é? E eles precisavam de alguém
que hasteasse o pendão real de Israel, a bandeira de Israel na frente, e dissesse: eu sei o caminho, vamos comigo. E aí o povo segue. Josué já tinha essa característica mesmo. Ele era um cara muito destemido, muito de força, não é? Muito visceral em tudo que ele fazia. Não tinha churumela com ele, não. Ele foi contra 10 chefes de tribo que foram com ele e Caleb fazer uma visita de fiscalização, né, de espionagem lá na terra Canaã, e ele voltou e discordou de todos os 10. E não tinha isso com ele, não. O que ele queria era fazer a vontade de Deus, obedecendo Moisés, fazer a vontade de Deus. E ele não tinha medo, era um cara destemido. Então vamos lá. Josué capítulo 1, versículos 1 até o 9. Nós vamos ler de forma compassada para a gente entender e Deus falar com a gente aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, Elias, está comigo aí? Vamos lá. Então lê aí de forma clara e compassada, Elias. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e à noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha, nós temos lições tão ricas e tão preciosas nesta conversa de Deus com Josué, que se você se detiver, se debruçar e parar para ouvir, como ouviu Josué, as palavras de Deus, você vai aprender coisas, sabe, incríveis aqui nesses 9 versículos apenas. Qual a necessidade que teria Josué de consultar, revisitar ali os conselhos, as orientações que estão na palavra? Mas o próprio Deus diz: Josué, que este livro não se aparte da sua boca. Fale estas palavras, leia, medite nele dia e noite. Josué administra e luta com mais de 2 milhões de pessoas, e Deus diz a ele: tenha tempo, encontre tempo de meditar de dia e de noite. Então, tempo é algo que você não pode fabricar, você tem que administrar, porque é impossível para você ter um pouco mais ou ter um pouco menos. Você tem o que lhe é dado, é a sua porção. E é nessa porção que Deus diz: medite de dia e medite de noite. Tem um tempo não. Tem não. Josué tinha. Era 2 milhões de pessoas para comandar. E ele tinha tempo de meditar de dia e de noite. Quantas pessoas você tem sob seus auspícios, sob seus cuidados? Nenhuma.
E você não tem tempo. Você vai se levantar para Deus e dizer que não tem tempo? Está louco. Não existe isso. Você está ocupando o seu tempo com outras coisas, não é? Que você está dando muito mais valor e importância à ordem de Deus. Medite de dia e de noite. E Deus faz um pedido a Josué. Nós vamos chegar lá. Logo depois da morte de Moisés, o Senhor está falando aqui diretamente com Josué. É claro que não era como Deus falava com Moisés, porque diz a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, dizendo que ninguém nunca mais se levantaria como Moisés, alguém com quem Deus falava face a face. Mas, para Josué deve ter sido um grande consolo. Ele estava com uma responsabilidade que era imensa. Você e eu tremeria. Deus me guarde, Deus me livre de comandar 12 tribos e 2 milhões de pessoas. Deus me guarde, Deus me livre. Mas Josué estava ali. E ele não arredou e nem correu. E diz a Bíblia que ele foi suficiente. E Deus viu nele um espírito diferente. Não é? Então, para Josué foi um grande consolo quando Deus falou com ele. Porque Josué, ele também não era nenhuma criança mais, não era tão jovem. Ele tinha na faixa de 85 anos, quando ele assumiu essa responsabilidade já. Então ele já era também, já estava avançado já. Então vamos lá. Atravessa Josué o Jordão. Josué sabe que os cananitas não estão esperando eles com bandeirinha, nem com boa vontade. São cidades, e a gente sabe, hoje nós sabemos, ele não sabia, apenas as informações dos espias. Mas as cidades, todas elas, eram fortificadas, muralhas, homens cruéis, briguentos, selvagens, que também eram destemidos. Então, o desafio não era brinquedo não, era grande, não é? E como eu disse, Josué não era nenhum garoto. No entanto, o Senhor vem ter com ele e diz o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a sua parte. Esforce-se e tenha bom ânimo. Esforce-se e tenha bom ânimo. Muito bem. Sabemos que Josué era servo de Moisés desde a saída do Egito, não é? E aqui, irmãos, vai uma regra para todos nós, que é uma regra bíblica. Servir é um requisito necessário para quem quer liderar, não é isso, Wagner? Servir é um requisito necessário para quem quer liderar. Josué servia Moisés e passou a liderar aqui agora. Se alguém quiser aprender a liderar, tem que aprender primeiro a servir. Isso é um princípio bíblico. E a gente encontra isso também em toda a Bíblia. Eu trouxe 3 exemplos aqui. Um deles é Eliseu, que serviu Elias. E depois recebeu dele o quê? Porção? Muito bem, dobrada. Timóteo também serviu Paulo. Os apóstolos serviram Jesus. A eles foi dado a mesma autoridade. Eu vos dou autoridade. Eis que vos dou autoridade. Não é? Então, quem quer liderar tem que servir primeiro. E Josué estava preparado, porque ele serviu fielmente a Moisés. Né? E Deus fala a ele agora claramente. Vamos lá. Vamos começar agora a caminhada. Prepara o povo para atravessar o Jordão e se instalar na terra. Irmãos, essa travessia tem um significado importante. Esta travessia era um gesto simbólico, era um gesto de invasão. Era Israel, Elias, dizendo aos cananitas: nós chegamos.
Porque eles tinham vencido os amalequitas há pouco tempo. Poderiam ter ficado pela beirada ali. Mas Deus prometeu desde o Eufrates. Ele tinha que invadir e conquistar ela toda. Então eles vão, atravessam o Jordão, se instalam. É um ato de guerra. Invadir uma terra é um ato de guerra contra uma nação, sim ou não? Nós estamos aí com a guerra aí, né? O cara está lá querendo, né, invadir e quer tomar lá do outro lado. Então é um ato de guerra. E Josué, com todo aquele povo, vai atravessar. Agora, é com isso que eles vão abrir um dos primeiros conflitos lá em Canaã. Mas o Senhor está com eles, né? Como eu disse no princípio, o Senhor, ele não deu apenas a ordem, mas ele deu também a promessa. No texto que Elias leu, tem escrito assim: eu serei contigo, onde forem, eu irei com vocês, onde pisar a planta do teu pé, eu te darei. Tem uma ordem de invasão, mas tem uma promessa: vá, porque eu vou estar com você. Agora, o Senhor pede a Josué duas coisas que se destaca nessa conversa que ele tem com Josué. Por duas vezes o Senhor pede a ele. Quem é que lembra do que Deus nessa conversa pediu a Josué duas vezes a mesma coisa? Deus pediu a Josué duas vezes a mesma coisa. Ele pede a primeira vez e depois dá a missão e pede de novo. Está aí no texto, do verso de 1 a 9. Foi o que ele pediu a Josué. Josué, prepara o povo e atravessa. Eu vou estar com você. Eu sou com você. Aonde pisar a planta do seu pé, eu vou estar. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ou seja, você pensa assim: mas Josué, haveria alguma necessidade de alguém olhar para Josué e dizer a ele: Josué, seja corajoso? Por que você acha que Deus falou isso para Josué? Josué, campeão de batalhas de Israel, em quem Moisés depositava todas as suas fichas. Está aqui um homem que eu confio. Coragem aqui nunca lhe falta. Por que será que Deus diz a Josué: Josué, seja forte e corajoso? Josué, seja forte e corajoso. Por que você acha, no seu entendimento, por que é que será que Deus pede isso a Josué e pede por duas vezes? Pergunta é: será que Josué tremeu nas bases? Será que Josué olhou para trás? Será que Josué pensou na família? Será que Josué se abalou emocionalmente? Será que Josué perdeu o seu líder, que dava as direções a ele? Porque era Moisés que dizia: Josué, faz assim, 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 é comigo. Ele ia fazer. Porque é muito bom, é muito cômodo, é gostoso você ter um líder de verdade, um cara que diga assim a você: vá e faça, é assim que você tem que fazer, vá. Por quê? Porque ele tem certeza que vai dar certo, e você confia na palavra daquele líder, sim ou não? Sim. Josué se colocava de prontidão. Pois não, Moisés? Mas, Josué, eu preciso que você vá e faça isso. É agora. Caleb, vai comigo, estou dentro. Ia junto. Não tinha boquinha, não. Ninguém resistia, não. Porque quando chegavam os dois, chegava para fazer, para realizar. Não tinha esse negócio de, não, acabou,
era o quê? Tem um cidadão que hoje ele não é mais da polícia, de São Paulo, e ele hoje é deputado federal lá. Ele era o capitão da rota lá. Você já deve ter ouvido ele, já deve ter visto ele falar e tal. Ele continua do mesmo jeito, com a mesma intensidade lá na Câmara e tudo. Mas é o seguinte, quando a rota chegava, acabou. O cara podia estar lá ameaçando, vou explodir, vou matar, eu vou torar, eu vou atirar, podia estar o que tivesse. Chegou a rota, a situação ia ser resolvida. Josué e Caleb era a rota. Quando ele chegava, podia estar uma bagunça que tivesse. Agora podia ter 10 ou 100. Do mesmo jeito ele chegava para resolver. Agora, por que um homem desse? Deus chama ele e diz: Josué, prepara o povo, que você vai atravessar o Jordão para invadir Canaã. Mas seja forte e corajoso. Eu vou estar com você. Aonde pisar a planta do seu pé é sua, mas seja forte e corajoso. A pergunta é, por que Deus repete 2 vezes isso para um homem que nós não temos nenhuma dúvida que ele é forte e que ele é corajoso? Você não vai me responder agora. Você vai me responder para a semana, tá certo? Então leva para casa essa pergunta, pensa, avalia, estuda, e quando chegar no próximo domingo, se Deus assim permitir, aí você me traz essa resposta, tá certo? Que Deus nos abençoe, porque nós vamos invadir Canaã. Nós vamos conquistar Canaã com Josué. E vamos entender todas as lutas pelas quais Josué passou. Lutas físicas, lutas emocionais, psicológicas e espirituais que ele passou. A gente pensa que Josué só enfrentou luta de espada. É o que a gente pensa, né? Porque quando a gente lembra de Josué, só lembra Josué conquistando Jericó, não é? Mas Josué também perdeu para uma cidadezinha que em relação a Jericó era uma cadeira no meio de 1000. E ele perdeu, não é? Então tem muita guerra, muita luta que você talvez não saiba que Josué tenha enfrentado. Amém? Vamos de pé, orar e agradecer a Deus. Eu quero agradecer a você que está conosco até agora, assistindo à escola. Tome suas anotações, pense, reflita, faça a sua reflexão. E a pergunta é extensiva também a você, não é? Você então aí na próxima semana já escreve aí a sua resposta. Vamos ver se bate aqui com a resposta do nosso pessoal também, tá certo? Senhor, muito obrigado por ter nos trazido a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Ela nos santificou um pouco mais. Amém, Continua nos santificando nela. Que aquele que começou a boa obra em nós continuará realizando. Que assim seja, meu Deus. Nos dá a mesma coragem que o Senhor deu a Josué. Amém. Esteja conosco. Esteja conosco, Assim Senhor. como o Senhor esteve com Moisés, Assim como Josué. o Senhor esteve com O Moisés. Senhor é Emmanuel, Deus conosco, Deus no conosco. Antigo Testamento, no Novo, e hoje e sempre. Será Amém, assim. meu Deus. A tua companhia, Pai, tem nos sustentado, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tu tens nos Este é o ajudado. teu dia, o dia do Senhor. Dia Viemos do à tua Senhor. casa para Viemos te te adorar, adorar. render graças a Amém, Deus da glória a nossa Deus. salvação. Amém, Jesus. Receba a nossa adoração, Receba, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, graças a Abençoe. Deus. Amém. Muito obrigado, irmão. Querendo Deus, no próximo domingo estaremos juntos. Amém.